todos já ouviram falar no Platão, um filósofo grego. E ele dizia o seguinte: o homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos, o homem sábio aprende com os sofrimentos alheios. Eu gosto de mudar isso aí um pouquinho e falar o seguinte: pessoas inteligentes aprendem com seus erros. Pessoas sábias aprendem com seus erros, com seus acertos e com os erros e acertos dos outros. Então, você não precisa errar para poder aprender. Aprenda, então, eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas e queria que vocês aprendessem com os meus erros e meus acertos na minha vida. Vou mostrar para vocês algumas experiências e vou começar falando para vocês um pouquinho de quem é a Sônia Jordão, mas não vou simplesmente falar de meu currículo, não. Ele é menos importante. O que eu estudei na vida é muito menos importante. Vou mostrar quem que eu sou mesmo na vida e isso aí eu vou mostrar com exemplos que têm a ver na carreira. Então, certamente o que eu vou mostrar é para vocês usarem como experiência. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é sobre família. Aí está uma foto da minha família, infelizmente minha mãe não está mais com a gente, mas meu pai e minha mãe, nós somos 12 irmãos, tá certo? É uma turminha boa e ainda tem uma irmã de criação. Mas isso, família, é um bem super precioso na vida. Saiba valorizar a sua família, porque na hora que você precisa, é a família que pode te dar apoio, tá? Tem muita gente que não valoriza a família. Então, eu tenho uma família grande, uma família unida. Somos 12 irmãos, todos vivos, graças a Deus, uma família bem unida. E muitas vezes foi fundamental essa família para nós, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de tratar para vocês é os pais. Meus pais foram para mim exemplos de liderança. Eu queria que vocês na vida tentassem pensar quem são as pessoas que são exemplos para vocês de liderança. Pessoas que influenciam, que você sabe que são importantes. O que que eu sugiro? Pegue as características mais importantes dessas pessoas que são exemplos para vocês e procure se espelhar nisso. Então, por exemplo, vamos imaginar que você acha que quem é um grande líder para você? Você imagina que um grande líder, não vou falar do maior líder que tem, que é Jesus Cristo, não. Vamos pensar. Vamos falar aí de, vou pegar um líder, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um grande líder. O que que é que ele tinha que ele fazia que fez com que ele fosse um grande líder? Tá certo? Ah, Barack Obama. Barack Obama tinha uma comunicação fantástica, né? O que que é que fazia Nelson Mandela? Pega grande líder, mas pega líder do dia a dia. Quem é aquela pessoa, o seu tio que você admira, que conseguiu grandes resultados, seu pai, a sua mãe, e pensa, o que que ele tem de especial? Esse grande líder, o que que tem? Essa pessoa que você é um exemplo para você de liderança, o que que ela tem de especial? E se essa característica que ela tem de especial, você tem isso no seu dia a dia? Por quê? Muita gente me pergunta o seguinte: eu sou uma pessoa que, quando era criança, é, eu desde criança eu já tinha algumas características muito fortes de liderança. Vira e mexe, as pessoas me perguntam assim: você nasce líder ou dá para se desenvolver como líder? Tá? É possível desenvolver a liderança? Eu vou dizer para vocês que é possível desenvolver a liderança, sim. Agora, para você chegar a ser um grande líder desses que marcam, né? São líderes, você precisa ter nascido com algumas características e ainda desenvolver outras. Não dá para ser um grande líder só se desenvolvendo.
Mas para você ser um bom líder de equipe, dá para você desenvolver. Liderança, gente, é habilidade. E se é habilidade, dá para desenvolver, ok? Então, eu nasci com algumas características. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre consegui, gostei de falar em público, por exemplo. Eu era, sei lá, nem sei quantos anos, eu já declamava, eu gostava disso. Então, para mim, eu não tive dificuldade. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de falar em público, tá? Agora, para você ser um bom líder, você precisa ter, conseguir, transmitir as informações para sua equipe, tá? Às vezes não precisa de ter capacidade de fazer uma palestra, de ser um professor que vai lá, pega a turma de 50 alunos e consegue levar a turma para onde ele quer, mas para você tem que ter capacidade de comunicação, você tem que ter facilidade de comunicação. E isso dá para desenvolver, uma habilidade que dá para desenvolver. Então, liderança dá para desenvolver, certo? Agora, se você já nasceu com algumas características, né, dessas importantes, alguma dessas habilidades importantes, e você ainda desenvolve outras, você pode se tornar um grande líder. É interessante o seguinte, em 2000 e pouco, acho que 2003, mais ou menos, 2005, não lembro exatamente, deve ter sido 2002, 2003. Eu tinha uma revista que ainda tem hoje chamada Você S.A., fizeram uma pesquisa e verificou que entre os grandes CEOs das empresas, das grandes empresas, 60% dos CEOs das grandes empresas eram engenheiros. E 40% estavam divididos entre administradores, contadores, médicos e outras profissões. Por que que 60% eram engenheiros? Tá? Então, o engenheiro, para você ser um CEO de uma grande empresa, você tem que ter habilidade técnica, mas você tem que ter habilidade de liderança também. Você tem que conseguir ser bom líder. Por quê? Gerenciar é cuidar de processos, liderar é cuidar de pessoas. Liderar, tudo quanto é engenheiro, quando você se forma, a gente faz a faculdade de engenharia, só aprende a parte técnica na maioria das vezes. E você depois se forma e vai poder, mal se formou, se você vai trabalhar em algum lugar, eles vão te botar para ter uma equipe. E aí você tem que saber liderar a equipe, tá certo? Por isso que eu estou falando. Então, eu tive essa habilidade desde de nova. Agora, quando eu tinha 14 anos, eu trabalhei, comecei a trabalhar, acho que eu tinha 6, 7 anos, não sei, que eu ajudava meu pai no armazém. Mas quando eu tinha 14 anos, eu comecei a ganhar meu dinheiro. Eu trabalhei, comecei a trabalhar, o primeiro trabalho que eu fiz foi vender peruca. Aí eu pergunto, você já está trabalhando? Se não, está atrasado, tá? Vou dizer para vocês: vá fazer estágio, pague para fazer estágio. Ah, eu só vou se eu ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais, sei lá quanto. O que você vai aprender fazendo um estágio, pode ter certeza, às vezes o valor que você vai ganhar de dinheiro não paga isso de jeito nenhum. Pague para fazer estágio se precisar. Por quê? Porque o estagiário, ele está lá, por mais que ele ache que sabe alguma coisa, ele está lá mais para aprender do que tudo. E o aprendizado na prática é bem diferente da teoria. Eu trabalhei desde criança e depois, desde 14 anos, comecei a ganhar o meu dinheiro, nunca parei e valeu muito a pena. Então, eu estou mostrando para vocês algumas das minhas experiências para vocês verem o que que vocês podem colocar em prática na sua vida. Ah, você não vai vender? Não sei. Para mim, vender era coisa fácil. Agora, venda, você desenvolva as suas habilidades de venda. Por quê? Porque você vai ter que se vender para os seus. Vender você até para sua namorada, seu namorado, sei lá o que for.
tá certo? Vai vender o seu trabalho, vai vender, porque venda, antigamente venda era muito mal visto, mas venda são uma habilidade de venda, é uma habilidade muito, muito interessante. Você desenvolve a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, melhora a comunicação. Então, saiba, procure desenvolver vendas que vale muito a pena também para você conseguir melhores resultados na sua vida. Eu tinha 17 anos quando eu comecei a dar aula. Comecei dando aula, aula particular para os meus colegas de eu estava no segundo grau ainda naquela época, chamava-se científico. Chamava-se científico. Eu não fechei o som de todo mundo. Alguém abriu o microfone, por gentileza, se puder fechar, tá bom? Mas então, eu fiz isso, eu comecei a trabalhar, e você? De novo eu falo, se não está trabalhando ainda, procure trabalhar, porque vai valer muito a pena. Desenvolvi muito, valeu muito a pena. Não é só pelo dinheiro. Agora, é muito bom a gente ter o dinheiro da gente. Não precisar de pedir dinheiro para ninguém é bom demais, sabe? E eu fiz isso a minha vida inteira, desde os 14 anos que eu tenho algum dinheiro meu. O primeiro dinheiro foi para comprar uma radiola. Vocês nem sabem o que que é isso, talvez, provavelmente. Radiola era um toca-discos, pequenininho, né? E um toca-disco, disco também, talvez vocês conheçam hoje em dia, o pessoal chama de vinil. Era, a gente procurava isso, eu comprei, porque eu gostava muito de música, né? Mas quando eu tinha 22 anos, eu me formei em engenharia mecânica. E eu comecei a dar aula, é, tinha começado, igual eu falei para vocês, quando eu tinha 17 anos, mas eu comecei a dar aula no curso técnico, no segundo ano de engenharia. Depois eu dei aula, quando eu estava no quarto ano, eu comecei a dar aula eu era monitora de termodinâmica pessoal do terceiro. Quando eu estava no quinto ano, eu comecei a dar aula de mecânica dos fluidos, e assim eu fui, né? Então, eu me formei com 22 anos, um pouquinho nova, e depois fui, em vez de ir, naquela época, engenheiro era doutor, e era fácil de arrumar emprego pra caramba. Mas eu fiquei na faculdade, lá em Valadares, eu fiquei dando aula na faculdade. Eu comecei, vim, fiz uma especialização na Federal, no final do especialização bem pesada, no janeiro e fevereiro. E voltei para dar aula de mecânica dos fluidos mesmo, né? Assumi lá em Valadares, e desde então eu dei aula há muitos anos, dei aula há muitos e muitos anos. Agora, a engenharia, ela fez com que eu desenvolvesse uma habilidade, uma coisa e que vocês provavelmente todos devem ter desenvolvido, e por causa disso os engenheiros tendem a ter sucesso em várias atividades independentes da engenharia. Os dois primeiros anos da engenharia, que a gente acha que não vale para nada, são as matérias que você fala assim: meu Deus do céu, eu nunca vou usar isso na minha vida. Aí, 40 e tantos anos depois de formado, você vê que realmente você não usa mesmo essas matérias, não. Mas só que tem um pequeno detalhe: essas matérias fizeram assim com a cabeça. Desenvolve o raciocínio lógico. Se você não conseguir passar nesses cálculos, nessas matérias todas que tem lá no começo, você não vai conseguir é, desenvolver o resto do curso de engenharia. Então, essas matérias é que faz com que você desenvolva o raciocínio lógico para depois conseguir enxergar alguns desenhos, conseguir fazer algumas coisas e aprender outras matérias. Então, é base, tá? Os dois primeiros anos de engenharia. Eu queria que minhas filhas tivessem feito os dois primeiros anos de engenharia, pelo menos. Elas não fizeram, não. Mas uma delas fez ciência de computação, né? Então, foi na área de lógica, né? Também. Porque realmente abre a cabeça da gente para a gente aprender muitas outras coisas. E na vida, nós precisamos disso. Eu dei aula muitos anos. E
Na minha vida, eu enfrentei alguns desafios. O desafio, porque vocês não estão vendo, mas eu não tenho tamanho, sabe? Eu meço 1,52 m, tá? E eu era magrinha, hoje eu estou bem, bem acima do peso do que eu era. Era 20 quilos a menos, eu era magrinha, magrinha. Então, pequenininha. E tive turma de 60 lá na PUC. Eu tive uma turma que tinha 56 alunos homens, sabe? É fácil pegar uma turma dessa? Não é não. Um dia eu cheguei na aula, o pessoal não parava, estava uma conversaiada, ele não deixava dar aula de jeito nenhum, não queria deixar, não queriam deixar eu dar aula, e eu subi na mesa, sabe? Subi mesmo, do jeito. Não estou falando de é, figura, de sentido figurativo, não. Eu subi na cadeira e subi na mesa e pisei bem forte com o pé. O pessoal levou um susto e eu tenho esse vozeirão, né? E, e eu fui, chamei o pessoal e falei algumas coisas para a turma e convidei todo mundo que não quisesse assistir a aula que podia sair para que deixasse eu dar aula. Não tive mais problema o resto do semestre. Aí eu falo para vocês, eu estou contando uma experiência que foi, pergunto, conto para vocês. Como? O que que isso tem a ver? Na vida, muitas vezes, o líder, a gente precisa de firmeza. Vocês podem ser que em algum momento da vida terão pessoas sob o seu comando, pessoas que você vai ter que demonstrar firmeza. Não é, não é tratar ninguém mal. Firmeza não é tratar ninguém mal. Tá certo? Mas você precisa saber o que você está ali fazendo. Agora, eu vejo muitos engenheiros, chega e depois a turma, as pessoas, os colaboradores com quem ele vai trabalhar, às vezes vão testar vocês. E você não pode chegar e, como eu diria, chegar achando que você sabe alguma coisa. É melhor quando você se formar, você chegar com um pouco mais de humildade. A grande característica dos melhores líderes é a humildade. Você precisa ser humilde para aprender com os outros. O contrário da humildade é a arrogância. Então, procure ser humilde na hora que para você deixar o outro aprender com eles também, porque a experiência que eles têm pode ter certeza que é muito grande, tá? Vale muito a pena você aprender. Às vezes a teoria, como tem hora que eles falam assim, na prática a teoria é outra, né? Então, muitas vezes a nossa teoria faz com que o estudo da engenharia faz com que a gente tenha condições de entender o porquê daquilo. Eles não sabem porquê, mas eles sabem fazer, muitas vezes. Então, tenha humildade se você quiser conquistar as pessoas para o seu lado, tá? Então, isso é fundamental. Eu, depois, tenho duas filhas, né? Comecei a fazer o mestrado, larguei o mestrado quando eu engravidei dessa moreninha aí, que foi minha filha mais velha, né? Larguei o mestrado, larguei a tese já bem adiantada. Na época não era dissertação, era tese mesmo. Mas na vida, vocês vão ter que desenvolver a liderança também se algum dia vocês tiverem filhos. Eu fui uma boa líder para minhas filhas. Tanto posso dizer isso que elas gostam demais de mim, tá? São ótimas filhas. E se elas são boas filhas, são boas pessoas, eu consegui influenciar para que elas fossem boas pessoas, né? Vamos dizer assim, e que se formassem é, como profissionais e tudo mais. E você precisa também influenciar, não é só na
no lado profissional. Muitas vezes você vai ter que influenciar é, dentro de casa, influenciar a pessoa com quem o seu cônjuge, sua esposa, seu marido, sei lá, você quer influenciar seu namorado e tudo, sua namorada, você precisa desenvolver a liderança para isso, tá? Trabalhei muitos anos com vendas, já falei para vocês, e vendas é base. Tenta desenvolver e pensar o que que é que o bom vendedor precisa ter. Uma das características do bom vendedor é saber ouvir. E o líder precisa saber ouvir. Por quê? Você precisa saber ouvir para captar o que os seus liderados estão falando, para entender o que eles estão falando. E saber ouvir é prestar atenção no outro. Uma outra coisa que um bom vendedor precisa saber é saber perguntar. E o bom líder precisa saber perguntar. Então, procura desenvolver isso na sua vida para você conseguir melhor resultado. Certamente vai valer a pena, tá? E em 1988, eu, com as filhas já um pouquinho maiorzinha, eu saí, parei de dar aula de manhã, fiquei dando menos aula lá na PUC, que eu dava aula na época, e fui trabalhar numa empresa e me tornei gerente dessa empresa. É, eu fui para lá primeiro pela minha habilidade de vendas. Fui para uma empresa que trabalhava com bombas hidráulicas e em 6 meses, em 3 meses eu assumi a gerência de vendas, em 6 meses, 4 meses eu assumi a gerência de vendas, e em 6 meses eu assumi a gerência comercial. Um negócio assim, que era vendas e compras nessa empresa, uma empresa de pequeno, de médio porte, mas aí, como gerente, eu tive que desenvolver muito mais habilidade de liderança que eu já tinha desenvolvido dando aula, porque para dar aula você tem que desenvolver essas habilidades de liderança, né? Então, eu trabalhando na gerência, com certeza eu tive que desenvolver várias outras habilidades. E na vida você pode vir, na vida você pode participar de algumas situações que te leva a necessitar de ser um bom líder, tá? Uma outra coisa que aconteceu comigo é que quando eu tinha 45 anos de idade, eu comecei a pensar na minha segunda carreira. Vocês não precisam esperar pensar na segunda carreira para ver o que eu consegui, que eu comecei a pensar que era meu propósito, o que que eu faria depois que eu parasse de trabalhar para as empresas, de ser empregada para a empresa, na empresa. Eu comecei a pensar nisso. E aí comecei a ter foco nisso. Eu defini o que eu seria, eu defini que na época eu falei, a partir de 65 anos de idade eu serei palestrante. Muito antes disso eu me tornei palestrante. Mas eu botei que a partir de 65 anos eu seria palestrante e foquei em ações em cima disso. O que que você gosta de fazer? Diz que você precisa fazer aquilo que você gosta. Mas se você não estiver fazendo aquilo que você gosta, você precisa aprender a gostar do que você faz. Porque na vida a gente tem que trabalhar. Eita, eu tenho um alarme que me avisa que eu tenho um remédio para tomar aqui e eu esqueci de desligar. Desculpa, gente. Bom, mas na vida nós precisamos de saber qual que é o propósito de vida, qual que é a sua missão, para que você está aqui no mundo, tá certo? Tenta pensar. As empresas precisam ter o propósito da empresa. Às vezes você vai ter um empreendedor. Se você for um empreendedor, você precisa colocar qual é a missão, o propósito de vida, missão da sua empresa. Mas qual que é a sua missão? O que que você quer fazer? Pensa, começa a pensar, tratar isso e vai. Aí, o que, que também é visão? Onde é que você quer chegar? Pensa onde é que você quer chegar daqui a 10 anos, 20 anos. Onde é que você quer estar? Gente, vou falar uma coisa para vocês.
Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonha grande. Por que não? Sabe? Agora, trace o plano e foque naquilo, tá? Vá em cima daquilo, onde é que você quer chegar, tá bom? Eu fiz isso e foi muito bom na minha vida. Em 1999 ou 2000, mais ou menos, eu passei por uma situação bem interessante, que eu levei, eu passei por uma avaliação 360 graus e eu descobri que era uma líder, que eu era uma líder que não funcionava mais. Era uma líder do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízos. Eu era uma líder do tipo autoritário. Só que vocês vão encontrar líderes desse tipo muitas vezes na sua vida. Só que não funcionava com os jovens daquela época. E aí eu comecei a estudar liderança. Então, desde essa época que eu estudo liderança, veja só, você gasta 5 anos estudando engenharia, né? Para fazer uma faculdade, diz que é engenheiro, que sabe do negócio. Eu tenho 25 anos estudando liderança e ainda tenho algumas coisas a aprender. Vira e mexe, eu estou aprendendo. Então, saiba que na vida a gente pode aprender sempre, se quiser. Claro, né? Tem gente que não quer aprender. Mas eu estou estudando isso desde essa época que eu comecei a ver, comecei a tentar aplicar para mim mesma algumas coisas, tá? Em 2001, eu saí do emprego e como eu já tinha programado que seria palestrante, eu fiquei desempregada e resolvi. O que que eu vou fazer agora? Falei, eu vou começar a escrever, eu vou escrever um livro. Por quê? Porque um livro vai dar credibilidade para o meu trabalho. Aí eu trago uma experiência para vocês nessa área. Se algum dia você ficar desempregado na vida, por algum motivo, não desanime. Procure alguma coisa para você fazer que tenha a ver com o seu propósito, tenha a ver com a sua visão. Então, como eu queria ser palestrante, eu fui escrever um livro, que isso ia dar credibilidade para o meu trabalho. E com isso eu não desanimei, daí a pouco eu estava empregada de novo. Então, é uma experiência que eu passo para vocês, que vale a pena você pensar lá na frente, o que que você quer estar lá na frente, para na sua vida você ir fazendo aquilo que for necessário para isso. Em 2002, eu perdi a minha melhor amiga num acidente, e isso foi marcante para mim, foi muito marcante. Bom, mas serviu para eu parar e refletir. Será que eu também vou morrer daqui a pouco, 2002? Eu falei, não, e se eu não chegar nem nos 50 anos, se eu também perdi a minha amiga mais nova que eu, ela era 5 meses mais nova que eu. Falei, e você, sabe? É interessante, mas você não precisa de perder o seu melhor amigo para você parar e pensar no que você vai fazer, se é que você está fazendo, se está sendo importante isso na sua vida, se está dando certo o que você está fazendo. Foi interessante que serviu para me refletir muito. Eu tinha muita vontade de voltar para Salvador, já tinha morado em Salvador, aí eu voltei para Salvador. E aí eu fiz uma coisa que eu vou chamar mais atenção, falar com vocês de novo, uma coisa importante, para vocês guardarem. Quando vocês planejarem alguma coisa, analise todos os cenários. Eu falei, eu vou para Salvador. Lá eu não vou ser mais uma, lá eu vou ser alguém. Só que eu não analisei que, por ser alguém, lá também eles não sabiam valorizar meu trabalho. Conclusão, fui para Salvador, né? Esse ano 2002, eu comecei a minha empresa, foi quando nasceu a minha empresa, uma empresa de auditoria, consultoria, palestra, treinamento, e quando eu lancei o meu primeiro livro, A Arte de Liderar. Olha, em 2002 eu já falava de mundo globalizado. Eu sou uma pessoa à frente do meu tempo, tá? Então, há 23 anos atrás, eu já falava do mundo globalizado, ok? E abri essa empresa. Só que lá em Salvador, como eu não tinha analisado todos os cenários, o que que aconteceu? Simplesmente daí a pouco eu estava devendo todos os meus cartões de crédito, eu tinha 2 casas para sustentar, que minhas filhas estavam aqui fazendo faculdade, eu deixei elas aqui e fui para lá. E eu não
Gerenciei bem, eu tinha uma reserva boa, achava que ia dar, e não foi o que eu fiz. Eu não cuidei bem das minhas finanças. E aí, o que que aconteceu? Eu fui à falência, certo? E fiquei contando moeda e devendo e pagando, devendo todo mundo. O meu nome, sabe, foi terrível. Por isso que eu falo para vocês, família é importante, que a gente não sabe o que a gente vai passar. Minha família me deu todo apoio, foi fundamental, tá? E eu levei alguns anos para poder pagar essas dívidas. Mas eu sempre fui uma pessoa trabalhadora, não desanimei. Em 2007, eu lancei, como eu falei que eu sou uma pessoa à frente do meu tempo, eu lancei quando eu lancei, tinha saído em 2002, a terceira edição do meu livro, eu incluí liderança virtual. Olha, agora é moda esse tal de virtual, né? Pois eu já falava de liderança virtual em 2007, tá? Já falava da importância de cuidar disso, ok? Mas aí eu trabalhei pra caramba. Gente, eu trabalhei demais, mas também não tinha. Sempre gostei de trabalhar, não tinha medo, eu já tinha trabalhado muito até então, mas nessa época que eu devia, eu trabalhei demais. Só da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Mas paguei tudo. E olha, e quando eu fui somar a conta do que eu paguei, depois de negociar e tudo mais, eu paguei quase 500 mil reais, 480 e poucos mil reais. Imagina o que é isso quando eu terminei de pagar em 2013, eu tinha terminado de pagar, há mais de 10 anos atrás. Em 2013, eu tinha pago tudo, inclusive os impostos que eu fiquei devendo. Tudo, tudo, tudo. Com trabalho, com vontade. Então, não adianta, não precisa ter medo, não. Não precisa ter medo que onde você quiser chegar, se você quiser, você vai lá. Em 2014 eu me aposentei e foi o grande ano da minha vida. E a Maria falou que eu falei que eu sou mentora, eu procurei alguém que pudesse me ajudar. E fiz uma consultoria com o Roberto Chiniachik em 2014, gente. Em março de 2014, eu paguei 3 mil reais por uma hora com o Roberto Chiniachik. Só que para fazer essa mentoria, eu olhei, e aí eu falo, se algum dia vocês precisarem de um mentor, olha o que que a pessoa tem. Por que que eu escolhi ele? Eu tinha livro, eu tinha uma editora, ele tinha livro e era editor e já tinha vendido milhões de livros, muito mais do que eu. Tá certo? Ele era palestrante. Eu cobrava 3, 5 mil reais na hora, na época, por uma palestra, ele cobrava 30 mil. Então ele era um cara que podia me ensinar. Então marquei com ele uma coisa, paguei 3 mil para ele por uma hora e valeu a pena. Então, muito, o que ele, a uma hora que ele fez de consultoria comigo, da mentoria com ele, uma consultoria que ele deu para mim, tem coisas que eu, até hoje, eu aplico as coisas que ele me falou. Tá? Então, às vezes vale a pena você precisar, se você precisar na sua vida em algum momento, às vezes vale a pena você buscar alguém para te ajudar. Também eu fiz o curso Fórmula de Lançamento, vocês já devem ter ouvido falar, no Érico Rocha, vocês nunca ouviram falar, é um rapaz que trabalha aí com marketing digital, né? Então, desde 2014 eu trabalho na área de marketing digital. E eu fiz o meu primeiro cruzeiro também em 2014. Depois de lá para cá, eu já fiz 8 cruzeiros. Eu amo o mar, eu amo cruzeiro. Então, estou só mostrando para vocês que eu, que fui uma pessoa que fui à falência, eu fui. Hoje eu já sou uma pessoa que consegui chegar, alcançar o objetivo. Já conheço 26 países. E o primeiro país que eu visitei, porque não conta, quando eu fui ali em Foz do Iguaçu, que eu visitei o Paraguai e a Argentina, não. Quando eu fui em Foz do Iguaçu, não. O primeiro país que eu visitei fora, assim que eu fui nos Estados Unidos, foi em 2012, ou seja, eu já estava com quase 50, com mais de, sei lá, já estava com quase 50 anos de idade, né? Então, é, quase 50 não, com quase 60. Com quase 60 anos de idade, com mais de 50 anos de idade, quando eu fui o primeiro país. E de lá para cá eu já visitei 26 países. Hoje eu tenho 13 livros editados, tá? Um deles é um e-book, é esse aqui, Melhores Resultados com a Sua Equipe. Os outros são todos editados e tudo, tá vendo aí nas grandes livrarias do país. Já vendi o livro A Arte de Liderar, eu já vendi
acho que uns 13 mil livros dele, tem ele em duas edições, e tem esse aqui, Formação de Líder de Alta Performance, Ser Mais com Palestrante, com TD, e também Passa a Par da Grande História e Liderança Extraordinária, são livros de coautoria, mas os outros são livros de autoria minha. Então, eu tenho 13 livros editados, eu acho que eu sou uma pessoa, eu estou falando com vocês, eu acho que eu sou uma pessoa de sucesso, tá? Por isso eu posso falar algumas coisas para vocês. Já fiz, já sou uma pessoa que já realizei muito. E aí tá a maior realização da minha vida, que é minhas filhas, mostrando que elas são especiais, estão bem casadas as duas, e tem meus três netos, né? Minhas duas filhas, meus genros e meus netos estão aí, essa foto é do ano passado. Eu sou uma pessoa de sucesso, né? E como eu sou uma pessoa antenada, porque eu falei para vocês que eu sou só jovem há mais tempo, né? Eu não sou velha, apesar dos meus cabelos brancos, eu tô em todas as redes sociais. Não, todas não, acho que de vez em quando aparece uma nova aí. Então, mas eu tenho até TikTok, que uai, né? Então, é mais importante que eu tenho um site com mais de 1.000 páginas, tenho um canal de YouTube com já chegou, acho que já chegou a 1.000 vídeos lá, né? Tenho podcast, tenho no canal do YouTube voltado a ajudar profissionais e empresas a serem melhores. Meu Instagram, Sônia Jordão Oficial, né? Você pode entrar em contato comigo e eu tô. Tenho LinkedIn, claro, né? Lógico que tem LinkedIn, tem 30 mil conexões no LinkedIn, 10 mil seguidores no Instagram, então eu acho que sou uma pessoa que tá por aí, né?